Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, também está ali no Data Show. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, feliz, é aquele que lê, que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz convosco da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa voz me dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com vestes compridas, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancas como a branca lã, como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e na sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando sai na sua força ao meio-dia, quando resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Eu, o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Sente-se de Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero começar nessa noite, queridos, pelo versículo 5. Capítulo 1, versículo 5, que fala que o que João está recebendo vem da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Nesse versículo, capítulo 1, versículo 5, nós temos aqui a revelação dos 3 ministérios de Jesus Cristo. Aqui nesse versículo são revelados 3 ministérios de Jesus Cristo.
Aqui ele se apresenta como a fiel testemunha. Como fiel testemunha, Jesus Cristo aqui está se apresentando como profeta, como aquele que deu a inspiração das profecias, como aquele que veio cumprir as profecias e como aquele que continuará cumprindo as profecias. Como a fiel testemunha, ele está dizendo: o que eu digo, o que eu falo e o que você entende é confiável. Você pode receber, você pode aceitar, você pode colocar a sua vida nas minhas palavras, porque eu me apresento como fiel testemunha de todas as profecias desse livro. Ele é o autor das profecias. Ele é aquele que inspira as profecias e é aquele que cumpre as profecias. Ele é a fiel testemunha. Primeiro ministério do Senhor Jesus Cristo, profeta. Jesus Cristo, como homem na terra, ele exerceu o seu ministério profético. Se você for até o final do Evangelho de Mateus e de Lucas, você vai encontrar o Senhor Jesus Cristo profetizando claramente, dentro do espírito da profecia, dizendo tudo o que iria acontecer até o final dos tempos. Portanto, queridos, esse é o primeiro ministério de Jesus. Jesus é profeta, mas não é um profeta como os profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento, eles apenas eram inspirados para profetizar. Jesus Cristo é o próprio Espírito da profecia. Ele mesmo é quem gera a palavra da profecia e ele mesmo é quem cumpre. E quando ele veio à terra, ele era a própria profecia viva se cumprindo em forma de ser humano. Então ele não é um profeta semelhante aos profetas. Profeta igual ao Senhor Jesus Cristo não existe. Da classe dos profetas, Jesus é o profeta dos profetas. E aqui, nesse versículo 5, quando ele diz: eu sou a fiel testemunha, ele está dizendo: eu inspirei, eu proclamei, e sou eu mesmo que cumpro. Que coisa linda, não é, irmãos? Não é tremendo? Jesus é a fiel testemunha de Gênesis até o Apocalipse. Com essa fiel testemunha, nós podemos crer e confiar no livro chamado Bíblia, Palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Se ele empenha a si próprio para as profecias do livro, dizendo: eu sou a fiel testemunha. Lá no Antigo Testamento, Deus diz assim: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É a mesma coisa que Jesus está dizendo, se apresentando como a fiel testemunha. Glória a Deus. É a primeira parte do tríplice ministério do Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 5, ele não se apresenta só como uma fiel testemunha. Ele se apresenta também como primogênito dos mortos. Ou seja, aquele que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Ele não pode ser o primogênito dos mortos apenas como um ser humano, porque o ser humano morre e fica morto. Para ele ser o primogênito dos mortos, ele está dizendo para todos nós, dizendo para a igreja, para quem quiser entender e conhecer, que o modelo dele foi o primeiro,
que morreu, mas continua agora vivo pelo século dos séculos. E como primogênito dos mortos, isso mostra que a sua posição sacerdotal, aonde ele intercede por nós junto ao Pai, a sua posição sacerdotal é eterna. Como primogênito dos mortos, ele pode interceder por nós num sacerdócio eterno. E a Epístola aos Hebreus fala sobre isso, quando diz que Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando ele se apresenta como primogênito dos mortos, ele está se apresentando como o sacerdote perfeito, o sacerdote eterno, que o seu sacerdócio não tem fim. Aleluia. Segundo o que foi profetizado, segundo a ordem de Melquisedeque, lá do livro de Gênesis. Ele é profeta com uma fiel testemunha. Ele é sacerdote eterno. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles, nós. Então, quando ele se apresenta como a fiel testemunha, ele está apresentando o seu ministério profético perfeito e eterno. Quando ele se apresenta como o primogênito dos mortos, ele está apresentando o seu ministério sacerdotal perfeito e eterno. Aleluia. E por último, no mesmo versículo, ele se apresenta como o príncipe dos reis da terra. O que é que ele está querendo dizer? Terceira posição, terceira fase do sacerdócio, do seu ministério tríplice. Primeiro, diga assim: Jesus é profeta. Diga assim: Jesus é sacerdote. E por último, Jesus é rei. Rei dos reis, príncipe dos príncipes, porque o seu reino não é passageiro, o seu reino não é efêmero, não é rápido, não é transitório, o seu reino é eterno. Portanto, ele não é apenas rei, ele é rei dos reis. No único versículo, no livro do Apocalipse, nós encontramos a apresentação do tríplice ministério de Jesus: perfeito profeta, perfeito sacerdote e o perfeito rei. Aleluia. Quando nós lemos somente por cima, é apenas um versículo dentro de um capítulo, o primeiro capítulo do Apocalipse. Mas cada versículo do livro do Apocalipse tem algo para nos ensinar. Não é simplesmente um versículo, como por exemplo nós fizemos a leitura e passamos por cima do versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Mas o que significa fiel testemunha? O que é que ele quer dizer quando ele se intitula e se apresenta fiel testemunha? Quando ele se apresenta como o primogênito dos mortos e como o príncipe dos reis da terra, profeta, sacerdote e rei eternamente. É isso que o versículo 5 nos apresenta da pessoa de Jesus. Os três ministérios do Senhor Jesus Cristo. Passando adiante do versículo 5, nós encontramos o versículo 7,
que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse, olha para cá, é o evento chave, é o evento principal, é a razão do livro do Apocalipse existir. É a revelação pessoal de Jesus Cristo vindo à terra. Pois, com esse acontecimento, se fecham todas as profecias do Antigo Testamento e no Novo Testamento se fecham nesse único evento, a volta pessoal de Jesus Cristo em glória para reinar nesse mundo. Portanto, esse versículo, capítulo 1 e versículo 7, é a chave. Nós precisamos entender todo o livro, nós vamos estudar muita coisa dentro do livro, mas não podemos perder o versículo 7 de vista. Tudo que está narrado no livro direciona para esse momento, a volta pessoal de Jesus em glória. Que nós, que somos pré-tribulacionistas, cremos que nesse evento, aonde todo olho verá, não é o arrebatamento da igreja, pois o advento do arrebatamento da igreja já ocorreu 7 anos atrás. A igreja já está com Cristo no céu, nas bodas, no casamento com o noivo. Nesse evento, capítulo 1, versículo 7, Jesus Cristo vem, como está escrito lá em Mateus, e aparecerá no céu sinal da vinda do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, verão o sinal da vinda do Filho do Homem e se lamentarão. É dessa vinda que está falando. E quando isso acontecer, a igreja, a noiva, sem mácula, sem ruga, sem mancha, aquela que tem o seu nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, já vem para reinar junto com ele. Já vem em glória, já vem glorificados, aleluias, nesse evento que é apresentado pela primeira vez em Apocalipse 1:7, mas se concretiza em detalhes lá no capítulo 19, que apresenta com pormenores detalhados como vai ser essa sua vinda, e tudo indica, montados em cavalos brancos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a razão do livro do Apocalipse, para terminar com a volta pessoal de Jesus na terra. Amém, queridos? E você, eu, permanecendo fiel, estaremos nesse evento. Amém? Pastor, por que o senhor fala com tanta segurança, propriedade, certeza a respeito do pré-tribulacionismo, já que existem outras linhas de raciocínio, intertribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo? Sim, mas como nós estamos estudando o fio do entendimento dentro das 70 semanas de Daniel, que nós começamos lá em Daniel capítulo 9, e fomos entender as 70 semanas de anos de Daniel, nós entendemos que a contagem das semanas, que ao todo são 490 semanas, 70 semanas, 490 dias, está parada essa contagem, porque se cumpriu 7 semanas, 49 anos, a cidade de Jerusalém foi reedificada, com seus muros, como ele diz, com as suas tranqueiras, com as suas portas. 62 semanas lá do livro de Daniel, até o ungido. Jesus veio, cumpriu seu ministério, morreu na cruz, parou a contagem da última semana, porque foi revelado o mistério escondido em Deus por todos os séculos. Deus tinha a ideia, o entendimento de salvar pessoas em toda a terra através da morte do seu filho.
Então houve a fundação da igreja do dia de Pentecoste. Parou a contagem da última semana. E o livro do Apocalipse revela os acontecimentos da última semana, dos últimos 7 anos, antes dessa volta aqui, dessa vinda. Portanto, querido, nós entendemos o quê? Que as 70 semanas do livro de Daniel não é para a igreja, está relacionada a Israel. Daniel, o teu povo e a tua santa cidade. Está relacionada a Daniel, seu povo e sua santa cidade. Por isso, quando Jesus vier, não tem mais nada relacionado a encontrar igreja, pois ele está voltando para Israel, para vencer o anticristo, derrotar os exércitos do anticristo e implantar o seu reino milenar na terra. Então não tem nada a ver com igreja. Antes disso, quando a semana voltar a contar, o gatilho será: Senhor, tirar a igreja da terra. E Jesus voltando 7 anos depois, a igreja já está vindo com ele. Amém, queridos? O maior acontecimento, queridos. Você não tem ideia da glória, do esplendor, do poder reunido nesse acontecimento. Vai ser a coisa que essa terra nunca viu e nunca mais vai ver. A volta pessoal de Jesus em glória. Meu Deus. E o livro do Apocalipse, ele existe exatamente como terminando o final de todos os livros. O final de Gênesis, que começa Deus criando todas as coisas. No livro do Apocalipse termina Deus vindo reinar na terra que ele mesmo criou. Restaurar todas as coisas, restabelecer todas as coisas. E depois disso, juízo final e a restauração geral de todas as coisas. Amém, queridos? Então, permanecendo fiéis até o fim, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Mas existe mais uma peculiaridade dentro desse versículo, no finalzinho. Como é que termina o versículo 7? Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É interessante. Sim e amém. Sim e amém querem dizer a mesma coisa. Sim, amém, amém quer dizer sim. Amém quer dizer assim seja. Seja desse jeito, sim. Então por que nós temos aqui 2 sim? Por que esse versículo 7 termina em certamente se lamentarão sobre ele, sim, sim? Não é interessante? Se você for conhecer, tá certo, queridos? No original, o versículo 7 do capítulo 1 de Apocalipse termina sim. Aqui o primeiro sim é em grego, está escrito em grego, é nai. Nai. O primeiro sim aqui está escrito lá no original em grego. E o segundo sim está escrito em hebraico. Amém. Amém com N em hebraico, que significa tudo a mesma coisa, sim, sim. O que é que isso quer dizer? Você entende? Não. O que é que esse versículo está relatando? A volta pessoal de Jesus em glória a esse mundo, sim ou não? Termina dizendo sim no grego, amém em hebraico. Cadê a igreja? Essa volta pessoal de Cristo não é para a igreja, é para os sim gentios, sim judeus, porque a igreja já está voltando com ele. Aleluia. Deu para entender, irmãos? A igreja não faz parte dos gentios, a igreja é noiva. É um povo resgatado, adquirido de dentro dos gentios. Não somos mais gentios, somos povo de Deus. Descendência espiritual de Abraão.
São aqueles que são os herdeiros da promessa. Então nós, embora sejamos o povo das nações, quando passamos a pertencer à igreja, não somos mais gentios, somos igreja. Nós também não somos judeus de descendência carnal direta de Abraão. Nós somos Israel de Deus espiritual. Então quando diz a volta pessoal de Jesus, que vem com as nuvens e todo olho verá, é para os gentios, sim, nai, no grego, e para os judeus, amém, em hebraico. Porque a igreja está fora dessa vinda. Jesus não está vindo dessa forma para a igreja. Jesus está vindo dessa forma com a igreja. Que revelação linda. No finalzinho de um versículo. Olha o que é o livro do Apocalipse. Simplesmente nós lemos, passamos por cima. Certamente sim, amém. Vamos embora. Por isso é que nós precisamos, por isso é que a igreja precisa de mestres. Por isso que um dos dons de ministério importantes e necessários para o crescimento da igreja, até chegar à estatura de varão perfeito, é o dom de mestre. Porque é para os mestres que Deus mostra, revela e manda estudar. Dá vontade de estudar e abre o entendimento para aprender. Glória a Deus. Infelizmente hoje todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer ser profeta. Pouca gente quer ser mestre. É mais espinhoso mesmo. Tiago diz que ser mestre não é bom. Porque o que vai ser cobrado dos mestres é a mais do que do restante dos outros dons ministeriais. Glória a Deus. Mas sem os mestres, nós não aprendemos os detalhes das revelações da palavra. Amém, irmãos? Ainda bem que a palavra também manda pagar os mestres com dobrado salário. Oh, glória! Aqueles que se empenham em ensinar bem a palavra. É o que está escrito na palavra do Senhor. No versículo 9. Versículo 8, Jesus se identifica com o próprio Pai. Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega. O que é Alfa e Ômega? Alguém sabe? Hein? Começo e o fim. De quê? Como isso aqui foi escrito em grego, alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e quando os gregos leram, entenderam imediatamente, é o A do nosso alfabeto. Se o Senhor Jesus tivesse escrito para os brasileiros, ali estaria escrito, versículo 8, eu sou o A e o Z. Mas como ele estava escrevendo para os gregos e em grego, João estava escrevendo em grego, ele colocou o A, o alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, última letra do alfabeto grego. Simplesmente ele está dizendo, eu sou o princípio, eu sou o fim, e eu fui aquele que providenciou a existência de tudo que está no meio. Na hora que os gregos leram isso aqui, eles entenderam imediatamente, ele é o todo, ele é o círculo fechado, ele é aquele que era, existia por toda a eternidade, ele é aquele que é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque, e é aquele que há de vir no modelo Apocalipse 1:7, o Todo-Poderoso. Que coisa linda, né, queridos? Primeira e última letra do alfabeto grego, e ele termina dizendo que era, o que é e o que há de vir, eu, o Todo-Poderoso. Então não deixe nunca ninguém lhe engodar nem lhe enganar com doutrinas de demônio, que algumas querem roubar a divindade de Jesus, querem tirar os títulos de Jesus, o poder de Jesus, dizendo que Jesus não é Deus, que ele é um ser criado e não sei o quê, como a doutrina dos Russelitas, das Testemunhas de Jeová, da Sociedade Torre de Vigia. Mentira!
doutrina de demônio. Jesus Cristo é, o que era e o que há de vir, e ele termina assinando: eu, o Todo-Poderoso. Amém, queridos? E é ele que há de vir. Quem é que vai vir? O Todo-Poderoso. Então como é que ele não é Deus? Como é que ele se apresenta como Todo-Poderoso e é o que há de vir, como está no versículo 7, que é o contexto do 8, e ele não é Deus? É muita incoerência, é muita cegueira. Mas se um cego guiar outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. Mas vocês não são cegos, vocês têm a luz da palavra, vocês têm o entendimento do evangelho. Aleluia. Vamos para frente. Versículo 9, João fala dele próprio, se apresentando-se: eu, João, com toda a simplicidade. Ele não diz aqui que é o apóstolo, mas é o apóstolo João, que no ministério de Jesus era um dos mais novos. Foi o que recostou a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Foi o único que ficou ao pé da cruz. Foi o único que acompanhou todo o julgamento de Jesus. Foi o único que foi até a cruz e ouviu de Jesus: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. João, a essa altura aqui, já era um ancião com mais de 90 anos de idade. Havia nessa época uma grande perseguição. O imperador da época, ano 96 depois de Cristo, final do primeiro século, havia uma perseguição muito grande. O imperador da época chamava-se Domiciano, imperador romano, e esse homem vinha perseguindo escalonadamente, mas era uma perseguição terrível contra os cristãos. Essa última perseguição que ele desencadeou foi contra a liderança dos cristãos. Então se apoderaram, colocaram as mãos no apóstolo João, que na época era pastor da igreja em Éfeso, a mesma igreja que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, do qual Paulo passou lá 3 anos. Agora João pastoreava aquela igreja, era o pastor daquela igreja. Foi naquela igreja em Éfeso que ele foi alcançado, que ele foi preso. Segundo os historiadores, tentaram cozinhar o apóstolo João num caldeirão de azeite fervendo, em praça pública. Porque ele, como era o último dos apóstolos vivos, até Pedro e Paulo já tinham morrido, ele era o último que tinha visto Jesus pessoalmente. Tentaram fazer dele um exemplo para ninguém mais querer ser seguidor de Jesus. Então prepararam todo um espetáculo, com palco, com presença de autoridades, colocaram lá um caldeirão enorme em cima da lenha, cozinhando, borbulhando, e colocaram dentro o apóstolo João. Isso não está registrado nas páginas da Bíblia, mas está na história. Colocaram dentro do caldeirão fervendo, borbulhando, o apóstolo João, velhinho, com mais de 90 anos de idade. Já estava, as carninhas estavam bem durinhas. E nada aconteceu. João não se queimou, João não se feriu, o azeite quente não teve poder sobre ele, nada aconteceu. Então, como o imperador não conseguiu matar o homem, mandou ele para a ilha de Patmos, exilado para lá, que era uma ilha de escravos, uma ilha onde eram colocados escravos. Lá era onde haviam minas. Colocou lá o velhinho, um ancião, para morrer. Se eu não mato, mas me livro dele. E achou que o problema estava resolvido. Acabei, matei. É o fim do velhinho. Acabou-se os apóstolos de Cristo. Foi nessa condição que Jesus foi lá e visitou o velhinho. E aqueles que achavam que era o fim de João, foi o fim dele. Porque no ano seguinte ele já estava morto, Domiciano. E o novo imperador que se levantou no lugar dele mandou chamar João de volta. E João morreu bem velhinho, com cerca de 100 anos de idade, ainda de volta pastoreando a igreja de Éfeso. E as últimas palavras desse homem de Deus
Alguém que colocava o ouvido próximo da sua boca, ouvia ele dizer: filhinhos, amai-vos. E foi assim que João morreu, de velho. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Jesus, na sua visão, na sua revelação, lá aonde João estava, Jesus disse assim: o mistério das 7 igrejas que você viu na minha mão direita são os anjos das 7 igrejas. Anjos ali é mensageiros, malak, em hebraico. Mensageiros, aqueles que eu coloquei lá. Não estava falando de anjos do céu, estava falando de homens da terra. E ele enviou essas cartas às 7 igrejas, incluindo a igreja de Éfeso. E quem era o pastor de Éfeso? João era representado em uma daquelas estrelas que estava guardada na mão do Senhor Jesus. Foi por isso que não mataram, porque só mata se ele deixar. Só se chegar a hora, só se ele permitir. Como a estrela, João, pastor da igreja de Éfeso, uma das quais, das igrejas, aonde ele estava enviando uma das cartas, era o próprio João. Ele era uma das estrelas representada na mão de Jesus. Domiciano tentou apagar o brilho dessa estrela, mas quem acendeu foi Jesus. Você consegue entender a profundidade disso? Só acontece se o Senhor Jesus permitir. Só chega em nós se Ele deixar. Amém, queridos? Nós estamos aqui hoje, 2018. Estamos aqui nós temos um candeeiro aceso, uma igreja. E Jesus se apresenta como aquele que anda no meio dos candeeiros. A gente se reúne para louvar e adorar. O Senhor Jesus espiritualmente está no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? E depois de tudo isso, o Evangelho chegou até aqui. 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, no ano de 2018. Por quê? Porque Ele é o que anda no meio dos 7 candeeiros. Ele é o que tem as estrelas na palma das suas mãos. Ele é o que escreve a história. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. Jesus está voltando, tem que ter uma igreja para Ele levar aqui da terra. Embora o número dos salvos já esteja lá os milhões, os que morreram durante todas as eras. Mas nós estamos por aqui para completar o número dos conservos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aprendendo. Então João é esse homem, esse velhinho, esse ancião, duro de ser cozido. Já pensou? A cara de espanto daqueles que colocaram João para cozinhar e nada ter acontecido com ele. Se ninguém mata esse homem, leva para Pátimos. Lá ele morre. Morreu? Não. Estava tudo no controle de Jesus. Por quê? Até ele ser desterrado para Pátimos, o imperador achava que estava se livrando dele ou que estava fazendo uma ruindade com ele. É verdade? Não. Não foi lá que Jesus se encontrou com ele e deu a revelação do Apocalipse? Tudo no controle do Senhor. Terminou de receber a revelação do Apocalipse, ele morreu por lá, amém? Trouxe de volta. Quem morreu? O imperador. Jesus levantou outro no lugar dele, que não matou João. João voltou para Éfeso, continuou pastoreando. Que coisa linda. Tudo no controle do Senhor. Você crê que a sua vida está no controle do Senhor? Mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que o momento que você esteja passando parece que você está desterrado numa ilha deserta. Ah, mas o meu Deus fez o quê? Não está mais olhando para mim, eu estou desterrado numa ilha deserta. Como é que eu vou sair daqui? Você não é de Deus? Você não é de Deus? Tudo está no controle do teu Senhor. Aleluia. Até os desertos, até as cavernas. E João morava numa caverna.
lá na ilha de Pátimos, quando recebeu a revelação. Jesus mandou ele para lá só para revelar o Apocalipse a ele. Depois trouxe o velhinho de volta. Que coisa tremenda, né, irmãos? Aí nós vemos a continuação, e João começa a dizer, versículo 10, que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Muita gente confunde dizendo, ele foi arrebatado no dia para ver o arrebatamento. Não, o dia do Senhor é uma expressão da igreja primitiva que estava relacionada ao dia de domingo. Era o primeiro dia da semana, era o dia da Santa Ceia, o dia que os cristãos se reuniam. O dia do Senhor aí não é o dia da volta, é o dia de domingo, era o dia que ele se encontrava lá na ilha de Pátimos, que recebeu aquela revelação. No dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito. Ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Você consegue se colocar no lugar de João? Velhinho, cansado, sofrido, muitas perseguições, tentaram cozinhá-lo vivo, não conseguiram, agora ele estava lá. De Pátimos ninguém voltava. Pátimos era uma ilha chamada Ilha da Morte, era só de ida, era a ilha dos condenados, só tinha passagem de ida. João estava lá, velhinho, com mais de 90, sozinho, só Deus sabe a sua situação, as suas privações, como estava o seu coração naquele dia, mas ele diz que estava em espírito. Com certeza, eu fico imaginando a cena, era um dia de domingo, pela manhã, João devia estar orando dentro de uma caverna. O que é que vai ser da minha vida? Aqui eu me acabo, aqui eu morro, o último apóstolo vivo, minha história termina aqui. Ah, meu Deus, ele nem imaginava para que ele estava lá, naquela condição. Só Deus sabe o que é que se passava no coração de João, na alma de João, na mente de João. De repente ele escuta aquela voz, João, uma voz que encheu o ambiente, uma voz como de trombeta, uma voz como de muitas águas, uma voz como de uma multidão falando, João, o que vês, tu escreve, envia às 7 igrejas. Ele disse, eu me virei para ver quem falava comigo. E quando ele se virou, ele já não estava mais naquele ambiente. Quando ele se virou, ele não viu mais o ambiente de onde ele estava. Ele já entrou no mundo espiritual, no mundo das visões espirituais. Já foi arrebatado em espírito. Aí ele já viu 7 candeeiros acesos em fila. E no meio dos 7 candeeiros, a figura de um homem passando no meio deles. E ele diz, eu quando o vi, não restou forças físicas em mim, caí como morto a seus pés. Aleluia. Aquele encontro, queridos, é uma coisa tão linda, tão tremenda, tão maravilhosa. O consolo de João, sabe? É aquele João, meu servo, meu apóstolo, eu estou aqui, meu filho. Você não está só, você não está esquecido, você não vai morrer nesse lugar. Eu estou aqui. Ele disse carinhosamente, o Senhor Jesus colocou a sua mão direita sobre ele. Disse, João, sou eu. Eu, aquele que teve morto, mas agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Não tenha medo, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Tu só morre se eu deixar. Você entende o poder disso? É tremendo, é lindo, 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 é tremendo, queridos. Por quê? Porque João é o personagem que se identifica com a igreja quando ele abre o comentário dizendo, eu, João, companheiro vosso, vosso irmão, crente que nem você. Então isso mostra, queridos, eu me identifico com João nas tribulações, quando nós achamos que é o fim, quando nós achamos que não tem jeito,
quando nós achamos que não tem saída, e quando nós achamos que estamos esquecidos por Deus, João nos representa com Jesus bem pertinho, dizendo: João, meu velho, eu estou aqui. Eu estou aqui, sempre estive aqui. Eu estou te vendo, eu te conheço, eu sei onde você está. Foi eu que te trouxe para cá. Tudo está no meu controle, João. Eu fui morto, mas eu vivo. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. João, eu sou Deus, João. Aleluia. Não tema. Colocou a mão sobre ele e disse: eu sou aquele, João, que tu viu morrer lá na cruz. Depois da ascensão de Jesus, depois da crucificação e depois dos 40 dias que Jesus andou na terra, João foi uma das testemunhas oculares que viu Jesus subir e se encontrar, sumir entre as nuvens do céu. João nunca mais tinha visto Jesus. João nunca mais tinha visto Jesus. Isso já era uma coisa passada há muitos e muitos anos. Há mais de 80 anos. Agora, João tem um novo encontro com Jesus. Mas não era mais aquele Jesus da cruz. Não era mais. Ele agora se encontra com o Jesus eterno. Com o Jesus Deus. Com aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. João, na última ceia, encostou a cabeça no peito de Jesus. Eu imagino muito essa cena como uma cena linda e carinhosa. Mas agora não dava mais para João encostar a cabeça no peito de Jesus. Porque a glória dele roubou a força física do seu corpo. A energia da sua presença não fez deixar restar nenhuma força no corpo de João. E João caiu como um morto. E ele teve que transferir força e vida para João se colocar de pé. Pegou pela mão direita e disse: sou eu, João. Eu sou aquele mesmo, só que agora eu estou glorificado. Talvez tu não me conheça, porque quando você viu para o meu rosto, era o rosto de um homem. Mas agora o meu rosto brilha como a glória do sol ao meu dia. Você conheceu os meus olhos chorando de tristeza no Getsêmani. Você conheceu o meu olhar morrendo numa cruz. Você conheceu o meu olhar subindo, se despedindo da igreja. Mas agora os meus olhos são como chamas de fogo. Você não conhece esses meus olhos. Eu agora sou o ancião de dias. Os meus cabelos são brancos como a alva lã. João, fica tranquilo, João, porque eu sou Deus. E a tua vida está na minha mão. Está aqui o mistério das 7 estrelas. Isso é lindo, queridos, porque João nos representa nas aflições. João nos representa nos desertos. João nos representa na desolação, na tristeza, na angústia, na incerteza do amanhã. João nos representa. Qual era a certeza que João tinha para o dia de amanhã? Velho, isolado, desterrado e condenado à morte? Nenhuma. Mas ele disse: eu estou aqui, João. Esse é o Jesus que nós servimos. Na Sexta-feira Santa, na Semana Santa, eles sempre estão mostrando uma figura de um homem morrendo, se esvaindo, muito machucado. E essa mais ou menos é a figura que nós temos de Jesus. Mas o Jesus, o nosso Jesus, o Jesus dos crentes, não está mais pendurado numa cruz. Não é mais aquele homem se acabando no madeiro. É esse que apresenta agora no Apocalipse. O Todo-Poderoso. Você crê nisso? Você crê que Ele sabe? Você crê que Ele vê? Você crê que Ele está no controle? Sim ou não? Então levanta o teu ânimo, levanta a tua cabeça, levanta a tua fé, te fortalece, porque Ele é o mesmo que encontrou com João. Aleluia! Ele é o mesmo, e agora Ele é Deus.
em toda a sua glória e esplendor. Eu queria ter tempo, porque logo em seguida, João recebe o direcionamento para onde, para quem ele ia endereçar as cartas. São 7 cartas, 7 igrejas. Algumas igrejas dessas foram fundadas por Paulo, outras não. Algumas eram muito importantes, outras não. Representam todo o período da igreja na face da terra e todos os acontecimentos com a igreja, desde a fundação até o arrebatamento da igreja, as 7 igrejas da Ásia. Por isso Jesus escolheu essas igrejas. E o Senhor Jesus narrou uma carta para cada igreja. Portanto, as 7 cartas não são cartas de João para as igrejas. É carta de Jesus para as igrejas. Nós temos as cartas de Paulo, temos as cartas de Pedro, temos as epístolas de João, temos a epístola de Tiago, temos a epístola de Judas, sim ou não? E temos a de Hebreus, que não sabemos quem é o autor. Agora, as 7 do Apocalipse, elas são do próprio Senhor Jesus. É interessante. Não tive condições ainda nessa quinta-feira de chegar aqui no versículo 12, 13, 14, 15, que diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, 7 lâmpadas acesas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Era um homem vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. Que coisa linda! A sua cabeça eram brancas, cabelos brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Cada uma do significado dessas visões, dessa visão, representa alguma coisa. É claro que quando nós chegarmos no céu, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós nos encontrarmos com Ele e formos para o céu, Ele não vai estar nessa aparência. Essa aparência, ela é representativa para o momento de João e para nós compreendermos quem Ele é. Mas Jesus continua sendo o homem Jesus, glorificado no céu. O rosto como um sol representa a glória. Cabelos brancos representa que ele é o mais velho de todos, o ancião de dias, e que também ele ocupa o lugar de juiz. Os olhos como chamas de fogo significa prescrutação, conhecimento, significa onisciência. Os olhos que penetram todas as coisas, que veem todas as coisas, olhos como chamas de fogo. Nada foge da sua onisciência, ele vê todas as coisas. E as suas vestes significa, além do esplendor, significa vestes sacerdotais, pois ele intercede por nós, a igreja, lá no céu. E eu tenho os seus pés como feito de brasa, latão reluzente. Significa reino eterno. É os pés que vai pisar os inimigos. E o corpo da sua glória, como não dava para ser visto no todo, se revelou através dos seus pés. Aleluia. Eu falo mais sobre isso quinta-feira que vem. Amém? Posso fazer isso? Então quinta-feira que vem eu faço o seguinte. Eu começo do versículo 12, quando diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. Aí eu trago mais pormenorizadamente a revelação da aparência de Jesus na visão de João, no momento em que ele olhou. Eu trago mais pormenores de representação de cada uma coisa, até porque tem algo que eu não falei: a espada que sai da sua boca. Portanto, pastor, como é que o senhor diz que essa passagem é simbólica? Porque uma passagem ou é toda simbólica ou é toda literal. Nós temos cabelos brancos, pode ser literal? Pode.
Nós temos os olhos, o rosto como o sol. Pode ser literal? Até que pode. Nós temos olhos como chamas de fogo. Pode ser literal? Até pode. Nós temos pés como de latão reluzente, como se fosse aceso num braseiro. Pode ser literal? Até que pode. Vestes talares, vestes sacerdotais com um cinto de ouro no peito. Pode ser também. Mas aí nós temos uma espada saindo da boca dele. É literal? Jesus tem uma espada pendurada na língua? Sim ou não? Se a espada não é literal, ela só pode ser simbólica. Se ela é simbólica, ela torna simbólica toda a visão. E nós vamos ver quinta-feira que vem. Fica de pé para a gente ir para casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus com isso? Pode não?